Então, de cada 10 casos de câncer de bexiga, pelo menos 7 ou 8 têm relação direta com o cigarro. E por quê? E quando você inala a fumaça do cigarro com os seus mais de 1000 componentes cancerígenos, a fumaça entra pelo brônquio, né? Então ela causa um grande mal a toda a mucosa, desde a boca até a traqueia, até os brônquios, até o pulmão. Além disso, ela entra também pelo trato digestivo. Quando você fuma, ela entra uma parte pelo brônquio, uma parte ela entra pelo trato digestivo. Então ela aumenta também a incidência de câncer do esôfago, do estômago, da região do pâncreas e do intestino. E ela, tanto dentro do brônquio, né, quanto dentro do trato digestivo, ela cai na circulação sanguínea. E na circulação sanguínea, essa fumaça, esses 1000 componentes cancerígenos, são filtrados pelo rim e eliminados pela urina. Então você imagina que a bexiga nada mais é do que um reservatório que acumula urina filtrada pelo rim. E aquela urina fica guardada por 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas. E aquela urina, com aquele monte de carcinógenos, aquelas substâncias que levam ao câncer, ela fica banhando aquela mucosa. E aí, o que acontece? Você tem uma irritação do epitélio da bexiga por aqueles cancerígenos e um aumento muito importante do câncer de bexiga. Sim, o câncer de bexiga pode acontecer em quem nunca fumou, mas é exceção. A grande maioria dos casos são em pessoas com histórico importante de tabagismo. E o fato de parar de fumar diminui o risco ou não? Sim, essa é a Para ver se valeu a pena eu ter parado. Você foi muito, muito, muito inteligente aqui. Sim, não tem dúvida. Então, parar de fumar diminui o risco de modo importante depois de um tempo. E alguns estudos até falam que o risco fica praticamente parecido com quem nunca fumou depois de um certo período que a pessoa parou de fumar. Portanto, sim, isso é um estímulo para falar vale a pena parar de fumar, porque o seu risco vai diminuindo gradualmente. Então, é sempre tempo de parar de fumar. É. E é engraçado, eu queria até, vou aproveitar para deixar um depoimento rápido. Eu achei que era muito difícil, por isso que eu não tentava parar de fumar. E o dia que eu decidi parar de fumar, eu vi que não era tão difícil. É muito estranho isso, mas eu estimulo quem queira parar de fumar, porque não é tão difícil quanto o fumante pensa. É claro que não é assim mamão com mel, sabe? Mas requer uma certa resiliência, mas é absolutamente possível. Agora, eu queria saber, por exemplo, qual é o exame que determina, então, um câncer de bexiga? É o abdômen total, aquele maldito tubo? Eu tenho horror daquele tubo, doutor Maluco. Não, É na horrível verdade, aquilo. se a gente for dar um passo para trás, é ver qual que é o sintoma mais importante. Ah, O câncer de bexiga, você também não tem um exame de rotina que você faz, você entende? Você não tem, por exemplo, como o toque retal e o PSA, que você faz para homens dos 50 anos para cima. Você não tem uma prescrição regular de colonoscopia, que é aquele exame para você ver pólipos intestinais a partir dos 45, 50 anos. Então, você não tem uma regra rotineira. Então, geralmente, os casos de câncer de bexiga, eles aparecem para a gente através de sintomas. E tem um sintoma que é o responsável por 90% dos sinais de alerta, né? Que é o sangramento na urina. Então, é alguém que vai urinar, homem ou mulher, porque esse câncer pode acometer tanto homens quanto mulheres, e na hora de urinar aparece sangramento na urina, um sangramento visível, chamado macroscópico. Esse sangramento não é que ele é igual a câncer de bexiga, mas ele deve ser rapidamente investigado. Outras coisas também podem causar sangramento na bexiga. é um sinal amarelo, né? Exato. E aí, quando esse tem sangramento, o próximo exame geralmente é um ultrassom, que é um exame bem básico, que vê, então, a bexiga, os rins, o ureter, se tem ou não alguma vegetação dentro da bexiga, alguma massa, algum pólipo, alguma suspeita de tumor.
E aí segue-se ou com exames de imagem mais sofisticados, como, por exemplo, a tomografia ou a ressonância, que é o que você tem medo, né, que é aquela máquina fechada, ou a cistoscopia. O que é a cistoscopia? É colocar uma câmerazinha por dentro da uretra e aí você vai olhar toda a bexiga por dentro. E aí, se você encontrar algo suspeito, você faz uma raspagem ou biópsia e aí você vai analisar o material para saber se aquilo que você encontrou alterado dentro da bexiga é um tumor, é uma inflamação, é uma lesão pré-maligna. Então é assim que você faz o diagnóstico. Geralmente é pelo sangramento, depois tem ultrassom, depois tem exames de imagem mais específicos, uma cistoscopia, uma raspagem, para entender exatamente o significado daquilo. Então, mas porque o sangue na urina é visível? Por exemplo, quando a gente faz hemograma completo, em geral vem o EAS, não é isso? Na verdade... Que vem no pedido médico, assim, eu estou raciocinando como paciente mesmo, leiga, né? Quando vem o meu hemograma completo, fazer isso, né? Não sei quantas vitaminas, não sei quantos, bababá, né? E toda a vida inteira fiz T3, T4, T4 livre, né? Umas coisas assim. Tem tudo lá escrito. E aí, no final, vem o exame de urina. Aquele exame de urina já detectaria sangue? Sim, aquele exame de urina detecta, mas se você não enxerga nada macroscópico, no exame de urina tem algo microscópico, então a gente fala de hematúria microscópica, que é o sangramento que você não vê, mas que o exame detecta. Sim, isso também pode ser um câncer de bexiga, mas a hematúria microscópica geralmente pode ser de outras causas, tipo cálculo renal, uma inflamação da região da bexiga, uma infecção da bexiga. Então tem outras causas para você ter sangramento na urina que se os olhos não veem. Quando os olhos veem, ou seja, um sangramento macroscópico, aí câncer de bexiga, a chance, ela aumenta mais ainda. Aumenta mais. As mulheres, as meninas mais crianças mesmo, e as mulheres mais velhas, têm muitos episódios de infecções urinárias, né? Tem muito. Isso também é um achismo de jornalista ou é real? Não, a mulher tem mais infecção urinária do que o homem, porque a uretra da mulher é mais curta do que o homem. Portanto, você tem uma maior chance das bactérias penetrarem e causarem infecção. Então, sim, a mulher tem mais infecção urinária do que o homem por uma questão meramente anatômica. E lembrar que infecção urinária também pode causar, em alguns casos, sangramento na urina. É um câncer muito prevalente, pouco prevalente? Ele é prevalente. Ele é o 7º tumor mais comum do homem. Na mulher, ele está entre os 15 mais comuns, e o motivo disso é que a mulher ainda hoje fuma menos do que o homem. Então não é porque o câncer de bexiga é mais comum em homem por uma preferência do sexo, mas sim porque o homem fuma mais do que a mulher. Esse é um câncer que, como qualquer câncer, Leda, ele tem 4 fases. A fase 1, que é a mais precoce, a 2 e 3, que são intermediárias, e a fase 4, que é a fase já muito avançada. A maioria dos casos diagnosticados estão na fase 1. E por que isso? Porque mesmo com lesões pequenas na bexiga e superficiais, o sangramento pode aparecer. Então, na fase 1, é quando a doença está restrita à mucosa, que é a parte interna da bexiga, é aquela parte em contato com a urina. A fase 2 é quando a doença penetrou através da mucosa e chegou na camada muscular, que é uma camada bem grossa na bexiga, e ela precisa ser grossa por quê? Porque quando a urina vai acumulando 1 litro, 1,5 litros, ela se distende. E se a camada muscular fosse muito fininha, você teria uma explosão da bexiga. Então é uma camada bem grossa, e quando essa camada está sendo invadida pelo tumor, é a fase 2. A fase 3 é quando a doença chegou na gordura, que é o revestimento externo da bexiga. Ou chegou nos gânglios pélvicos, que são guardas-sentinelas que estão em volta da bexiga na região da pelve. E a fase 4 é quando a doença ou foi
por contiguidade para outros órgãos, por exemplo, útero, reto, né? Ou quando ela já conseguiu, através da circulação sanguínea, chegar em outros órgãos, por exemplo, fígado, pulmão e ossos. Então, obviamente, o nosso objetivo é sempre encontrar o tumor na fase 1, que é restrito à mucosa. Não só porque a curabilidade é muito alta, mas porque os tratamentos são tratamentos muito tranquilos, geralmente. São tratamentos feitos quando necessário, nem sempre, mas quando necessário, tratamentos feitos com remedinhos colocados dentro da própria bexiga. E os remédios também, no caso do câncer de bexiga, evoluíram como nos outros cânceres? Um absurdo. E eu diria que é um dos tumores no qual a evolução foi mais marcante, mais significativa, mais visível. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!